Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon, junto comigo aqui a Lígia, e juntos nós vamos continuar a conversar sobre as nossas aulas. Lembra que na última aula nós falamos sobre guerra e eu avisei você que nós íamos continuar? Bora continuar então. Vamos ver se você se lembra de onde nós paramos. Na nossa última aula, você viu sobre a tática da Blitzkrieg. Essa tática que a Alemanha conquistou a maior parte dos seus adversários na Europa até 1941. Foi usando essa tática. Guerra relâmpago, força aérea, depois os blindados e por último a infantaria. Lembrou? Ainda, a França foi derrotada rapidamente e a Inglaterra, essa conseguiu segurar o avanço nazista. A Itália entrou só em junho de 1940, se aproveitando desse prestígio das seguidas vitórias da Alemanha. E ainda, a Alemanha iniciou a Operação Barbarossa, ataque sobre a União Soviética. Então, você viu isso na nossa última aula. Hoje nós vamos continuar, emendadinho, prosseguindo, como esse eixo estava avançando. Mas antes, aqueles recados que você se lembra, mas a gente precisa todo dia te colocar na memória. Você que tem acesso às atividades do Classroom, lembre-se de clicar no link da atividade, o primeiro linkzinho, responder os exercícios obrigatórios para garantir a sua presença e garantir a sua nota de avaliação. Você que tem acesso às tarefas da TV, você que acessa pela TV, lembre-se de fazer as tarefas e de entrar em contato com a sua escola para verificar a melhor data possível para entregar essas tarefas e garantir a sua presença e a sua avaliação. Ok? Recados dados? Prosseguindo, falamos do avanço do eixo na última aula, Alemanha e Itália. Faltou um dos elementos do eixo, o Japão. Então, na aula de hoje, nós vamos compreender como foi esse avanço do Japão na Ásia, no Oceano Pacífico, e que acabou causando a entrada dos Estados Unidos no conflito. Então, esse é o nosso tema para a nossa aula de hoje. Bora começar? Mas não vamos aliviar muito. Aqui, ó, para a gente já começar falando, são imagens fortes de guerra. Aqui você tem, né, essas imagens mostram cenas de batalhas na Segunda Guerra Mundial. Todas as imagens estão inseridas no mesmo contexto, a Batalha do Pacífico, que nós vamos falar na aula de hoje. Então você tem no canto esquerdo superior uma batalha naval, com navios aqui sendo destruídos. Do lado direito, um avião jogando bombas sobre o inimigo. Do lado esquerdo, embaixo, inferior, você tem então um soldado tentando avançar sobre o inimigo. E do lado direito, uma das cenas mais famosas de guerra e das cenas mais terríveis e destruidoras da história, o ataque de bombas atômicas sobre o Japão em agosto de 45. Então, todas essas cenas estão inseridas nesse contexto das batalhas na Ásia, no Oceano Pacífico, nas ilhas do Oceano Pacífico, que nós falamos hoje. Então, para começar com tudo, tem tarefa para você. Analise essa imagenzinha do teu lado esquerdo e responda as questões.
Um samurai é o grande destaque dessa imagem, você conseguiu perceber isso. Então você tem um samurai. Em qual contexto essa imagem foi produzida? Segunda Guerra Mundial. Justifique. Como que você sabe que é a Segunda Guerra Mundial? Repare atrás do samurai. Bandeira da Alemanha nazista, bandeira do Japão, bandeira da Itália. Então você tem as 3 bandeiras do eixo aqui. Então, contexto da Segunda Guerra Mundial. Que mensagem essa imagem está tentando transmitir para você? Repara então que você tem um samurai com muito poder, gigantesco, destruindo navios de combate dos aliados, dos inimigos. Então, o Japão está destruindo o inimigo. Como você tem aqui, essa superioridade do guerreiro samurai japonês diante das forças dos aliados. Ainda, qual a intenção ao divulgar essa imagem? Lembra que nós já falamos na outra aula sobre a intenção das imagens num contexto de guerra. Existe uma intenção por trás. Aqui qual é? Propaganda em favor das tropas japonesas para aumentar o moral dos soldados e conseguir apoio da população. A ideia é mostrar que a vitória é certa. O exército japonês, com a tradição dos samurais, vai vencer com certeza essa guerra, vai destruir os inimigos. Tranquilo? Continuando, falando sobre o Japão então, a guerra no Pacífico. O Japão partiu para a conquista das colônias europeias e dos Estados Unidos nesse extremo oriente. Enquanto a Alemanha fazia suas conquistas na Europa, o Japão foi para cima dessas colônias ou ex-colônias. E aí, um monte de nomes seguidos, acompanha no texto. Na campanha do Pacífico, iniciada em 1941, os japoneses conquistaram Hong Kong, na China, Singapura, na época pertencia à Malásia, as Índias Orientais Holandesas, toda a Birmânia, que hoje se chama Mianmar, e quase todo o arquipélago das Filipinas, que era uma ex-colônia dos Estados Unidos. Então você tem um avanço japonês imenso. Observa aqui no mapa, fica mais fácil. Então o Japão, do teu ladinho direito lá em cima, as conquistas já no território da Manchúria e na China, que nós já havíamos falado em outras aulas, e depois o restante colorido do mapa, as conquistas japonesas, de 1939, 40, 42. Então, tudo onde está colorido no mapa, território japonês. A expansão territorial japonesa na Ásia foi muito ampliada durante a guerra. Esse mapa também mostra isso. Onde está o círculo, aqui a linha, então o alcance do Império Japonês. Então esse império enorme que o Japão começou a montar a partir do Extremo Oriente. Então o território original japonês, o arquipélago japonês, e toda essa linha então que você tem aí em vermelho aí, é o território que o Japão conseguiu ampliar durante o início da guerra, incluindo colônias e ex-colônias de países europeus e dos Estados Unidos. Prosseguindo, os Estados Unidos, no iniciozinho do conflito, haviam se declarado neutros. Então, não estavam de nenhum lado da guerra, não entraram na guerra no início, lá em 1939, e estavam mantendo a posição de neutralidade. Mas, no Oriente, o Japão e os Estados Unidos disputavam entre si territórios e áreas de influência. E isso mostrava que o conflito entre eles seria inevitável. Eles disputavam as mesmas áreas de influência no Oceano Pacífico, na Ásia. Então, 7 de dezembro de 41, a Força Aérea Japonesa fez um ataque surpresa à base militar naval de Pearl Harbor, no Havaí. Destruiu boa parte da frota dos Estados Unidos do Oceano Pacífico, foi destruída nesse ataque, nessa base militar naval de Pearl Harbor. Então, um ataque surpresa nesse 7 de dezembro de 1941, que era um domingo. Boa parte dos soldados estava de folga ali. Os Estados Unidos reagiram e no dia seguinte declararam guerra ao Japão. Consequentemente, lembre-se da Aliança do Eixo, Alemanha e Itália declararam guerra aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos entrou oficialmente na guerra após o ataque surpresa japonês à Força Aérea, a base naval militar de Pearl Harbor, no Havaí. Então, finalzinho de 1941, os Estados Unidos oficialmente entrou na guerra contra
o eixo, devido a esse ataque japonês. Aqui, esse mapa vai te mostrar um pouco melhor essa situação, a localização geográfica. Então você tem o Japão, nessa região arquipélago japonês, e essa linha toda em vermelho mostrando o alcance da expansão japonesa. Lá do ladinho direito, você tem os Estados Unidos, uma parte do território dos Estados Unidos. E aqui, no meio do Oceano Pacífico, você tem então a base militar de Pearl Harbor, no Havaí. Aqui ficou Havaí, que é um estado dos Estados Unidos. Então, repare, essa expansão japonesa aumentando, a ideia era chegar a essa base e depois até atacar os Estados Unidos. Então, era o próximo passo desse avanço japonês, essa região aqui, que está entre a área de expansão do Japão e os Estados Unidos, a base militar naval de Pearl Harbor, Havaí. Continuando, aqui você tem uma imagem do ataque no dia 7 de dezembro de 41, o ataque japonês. Então, os Estados Unidos tiveram 6 navios afundados e 13 navios danificados. 188 aviões dos Estados Unidos foram destruídos e mais 159 aviões danificados. 2.335 mortos e mais de 1.143 feridos. Então foi um ataque muito forte aos Estados Unidos. E o Japão, o país que fez o ataque surpresa, perdeu 29 aviões, perdeu 4 mini submarinos afundados e teve 64 mortos. Então foi um ataque que destruiu boa parte da frota naval dos Estados Unidos baseada no Pacífico, que estava nessa base militar naval no Havaí. Então, aqui você tem uma foto do dia, então, um dos navios incendiado, pronto para afundar. Tarefa sobre esse avanço do Japão. Vamos ler o textinho juntos? O Japão moderno buscava fontes de matérias-primas para suas indústrias e entrou em choque direto com os Estados Unidos, que tinham grandes interesses nas mesmas áreas procuradas pelos japoneses. Eliminando a presença dos Estados Unidos, os japoneses teriam caminho aberto às ricas colônias holandesas e britânicas daquela região da Ásia. Contudo, o risco era muito grande. Quais poderiam ser esses riscos citados pelo autor? Responde aí.
Então o autor está falando no texto sobre essas ideias japonesas de avanço sobre territórios, mas que havia grandes riscos nesses ataques. Quais poderiam ser esses riscos? Enfrentar um país rico ou que estava se recuperando bem da crise de 29, os Estados Unidos, que tinha um grande exército e tinha modernos equipamentos militares. Então, o risco de enfrentamento. Ainda, enfrentar um país que não estava na guerra. Os Estados Unidos não estavam na guerra. Lembra? Era neutro. Sem sinais de batalhas em seu território, além do ataque à base militar naval de Pearl Harbor, no Havaí, não havia batalhas no território continental americano. Então, os Estados Unidos contavam com grande população e sem destruição do seu território. Os Estados Unidos contavam ainda com fontes de recursos naturais, como combustíveis em seu próprio território, diferente do Japão, podendo então suportar um confronto mais longo, diferente do Japão, que não tinha tantos recursos assim. Então, é uma situação que o Japão estava ciente de que iria enfrentar e atacou os Estados Unidos, sabendo então da entrada dos Estados Unidos na guerra. Lembra, a Operação Barbarossa, a gente falou na última aula. União Soviética, atacada pela Alemanha, entrou na guerra contra o eixo. Estados Unidos, atacado pelo Japão, entrou na guerra contra o eixo. Então, Estados Unidos e União Soviética entraram na guerra aí no ano de 1941. Então, com a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos, estava formado o grupo de países que ficou conhecido como eixo, ou como aliados, para lutar contra o eixo. Então, estava formado o grupo de países conhecido como aliados. Então, os aliados estavam formados com a entrada desses países. Outros países entraram ao longo da guerra ao lado dos aliados, mas os principais estavam aí colocados então. Principais países: Inglaterra, a França livre, lembra-se daquela parte da França então que não foi toda dominada pela Alemanha, a União Soviética e os Estados Unidos, os principais países dos aliados, mas cerca de 50 países estiveram ao lado dos aliados, incluindo o Brasil, que declarou guerra ao eixo em 22 de agosto de 42. Lembra que nós já falamos disso quando falamos do Getúlio Vargas. Então o Brasil decidiu então entrar na guerra em 22 de agosto de 42, ao lado dos aliados contra o eixo. E muito por ação dos Estados Unidos, na chamada política da boa vizinhança. Lembra que nós tivemos isso uma aula até mostrando o Pato Donald, mostrando o Zé Carioca, amigos, a participação da Disney? Isso. Então, nesse contexto, o Brasil entrou na guerra. Aqui você tem um cartaz que mostra as Nações Unidas para lutar por liberdade. Então, lá em cima está colocando, luta por liberdade. E aqui você tem alguns dos países, dos aliados, então, lutando por liberdade. Então você tem lá em cima, aqui no caso, os grandes líderes iniciais, Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a União Soviética e a China. E aqui os demais países em ordem alfabética para você, incluindo o Brasil. Então você tem aí alguns dos principais países dos aliados nesse cartaz mostrando a luta por liberdade. Essa era a ideia então. E aqui do lado direito, os líderes dos aliados. Você tem do teu lado mais esquerdo o Joseph Stalin, da União Soviética. Ao meio você tem o Franklin Roosevelt, dos Estados Unidos, e bem do lado direito você tem o Winston Churchill, da Inglaterra. Essa foto é de 1943. A gente vai falar dela mais pra frente, tá em outras aulas. Então você tem aqui essa foto que mostra os líderes principais dos aliados, União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra, os líderes dos aliados aí reunidos. Aqui você tem um mapa que mostra como estava o mundo no final de 1942. Então o mundo, quando acabou o ano de 42, como estava nessa guerra? Então em preto, de novo, os países do eixo e as suas conquistas. Em azul, os países dos aliados, incluindo o Brasil agora na guerra, e os Estados Unidos. E em vermelho ainda, os territórios socialistas da União Soviética. Então você tem em preto os territórios do eixo. Repara,
boa parte da Europa conquistada pela Alemanha e Itália, o norte da África, boa parte dele conquistado, e o Japão com boa parte das ilhas do Oceano Pacífico e com o Extremo Oriente. Então, esse é o cenário mundial no finalzinho do ano de 42. Continuando. A guerra no Pacífico, essa guerra então entre principalmente Japão e Estados Unidos no Oceano Pacífico, teve características diferentes das guerras travadas no norte da África ou na Europa. Foi uma guerra essencialmente naval, em que o porta-aviões era a arma decisiva, a base dos aviões de combate. O porta-aviões era a grande arma decisiva aí. Então, batalha naval, batalha no mar. Boa parte das batalhas foi travada nas ilhas e arquipélagos do Oceano Pacífico. Então, boa parte dessas batalhas de ilha em ilha. Então, as batalhas acontecendo nas ilhas do Oceano Pacífico. Então, característica, boa parte das batalhas eram batalhas navais nas ilhas do Oceano Pacífico, então. Muitas vitórias japonesas no início do ano de 42. Assim que os Estados Unidos entrou no confronto, muitas vitórias do Japão no início. A derrota do Japão na Batalha de Midway, nas Ilhas Salomão, em junho de 42, marcou o início da reviravolta. Então, até junho de 42, a Batalha de Midway, que fica próximo ao Havaí, vitórias japonesas. A partir daqui, boa parte da frota japonesa foi seriamente atingida, então os Estados Unidos começam uma reviravolta. A Batalha de Guadalcanal, também nas Ilhas Salomão, que foi disputada entre 42 e o início de 1943, marcou o avanço do exército dos Estados Unidos, que passou a conquistar ilha por ilha. Então, início das batalhas no Pacífico, maior parte de vitórias japonesas. A Batalha de Midway, em junho de 42, é tida como o início da reviravolta, e a partir das batalhas seguintes, principalmente a Batalha de Guadalcanal, marca o início do avanço dos Estados Unidos sobre o que o Japão já havia conquistado. Então, os Estados Unidos começou a fazer o Japão recuar a partir dessa Batalha de Guadalcanal, que terminou ali no início de 1943. Continuando. Aqui você tem imagens que mostram um pouco dessa batalha no Pacífico. Aviões decolando de um porta-avião do teu lado esquerdo. E do teu lado direito, um porta-aviões. Então, tá aqui ó, um porta-aviões do lado esquerdo com os aviões decolando e do lado direito um porta-aviões em uso no mar do Oceano Pacífico. Então, essa é a característica mais marcante das batalhas no Pacífico. A maior parte das batalhas com o uso dos porta-aviões e dos aviões. Aqui nesse mapa, você tem então um pouco dessa batalha no Pacífico. A partir de Pearl Harbor, as batalhas acontecendo. A linha tracejada em azul escuro aqui mostra aquela expansão japonesa, tanto no Extremo Oriente quanto nas ilhas. A partir de Pearl Harbor, o avanço dos Estados Unidos, que aqui estão com flechas vermelhas, verdes, roxinhas aqui. Então, Pearl Harbor do ladinho, Midway, e então o avanço das tropas dos Estados Unidos sobre o Japão está nesse mapa aí. Então esse mapa mostra que os Estados Unidos começou a avançar sobre o Japão a partir de 1943. Só aqui que a gente falou, a Midway e aqui embaixo a Batalha de Guadalcanal. Aqui nas Ilhas Salomão, então mais próximo à Austrália. Então você tem aqui, ó. A partir dessa batalha aqui em Guadalcanal, aqui os Estados Unidos começaram então a avançar sobre o Japão. Texto para você. Eu vou ler o textinho junto com você agora e você vai ver que tem informações aí que estão um pouco erradas. A sua tarefa é corrigir essas informações. Reescreva o texto corrigindo o que não está certo. Vamos lá. Os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial em dezembro de 1941, após terem navios mercantes afundados por submarinos italianos. As principais batalhas contra o exército japonês foram nas ilhas do Oceano Atlântico, que tiveram como característica as lutas em trincheiras. Corrige o texto aí que a gente já volta.
Então, você percebeu relendo o texto que existem algumas informações erradas. Algumas delas, os Estados Unidos entrou na guerra em dezembro de 41. Correto, certinho, lembra disso. Mas o motivo, após terem navios mercantes afundados por submarinos italianos. Lembre-se que foi após um ataque do Japão à base militar naval de Pearl Harbor, no Havaí. As principais batalhas contra o exército japonês foram nas ilhas, correto, do Oceano Atlântico, não, criança, Oceano Pacífico. Continuando, que tiveram essas batalhas como características as lutas em trincheira. A maior parte dessas batalhas, nós falamos, boa parte delas, nas ilhas do Oceano Pacífico. Então, vamos lá. Lendo o texto como se ele estivesse agora corrigido. Os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial em dezembro de 1941, após sofrer um ataque de aviões japoneses na base militar naval de Pearl Harbor, no Havaí. As principais batalhas contra o exército japonês foram nas ilhas do Oceano Pacífico, que tiveram como característica as disputas envolvendo porta-aviões e aviões, e boa parte das batalhas foi travada nas ilhas e arquipélagos do Oceano Pacífico. Conseguiu corrigir a informação, né? Muito bem, você corrigiu aí certinho, conseguiu perceber as informações erradas. Então, hoje nós falamos sobre como foi a guerra no Pacífico. Lembre-se que na última aula nós falamos sobre o avanço do eixo na Europa, norte da África. Hoje, o outro país do eixo, o Japão, e seu avanço no Pacífico. Então, na aula de hoje, você aprendeu que os Estados Unidos entraram formalmente na Segunda Guerra Mundial após o ataque japonês à base militar naval de Pearl Harbor, no Havaí, que aconteceu em 7 de dezembro de 1941, finalzinho de 41. Então, os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial mais de 2 anos após o início oficial da guerra. A guerra no Oceano Pacífico foi essencialmente naval. Lembre-se a importância do porta-aviões e dos aviões de combate. Uma guerra essencialmente naval. Com a participação da União Soviética e dos Estados Unidos, estava formado o grupo de países conhecido como aliados, que contou com a participação do Brasil. Lembre-se, 22 de agosto de 1942, o Brasil então declarou guerra ao eixo. Então o Brasil lutou ao lado dos aliados contra o eixo, governo do Getúlio Vargas. Lembre-se das parcerias com o presidente Roosevelt dos Estados Unidos, que visitou o Brasil. A gente falou na aula do Pato Donald, Zé Carioca. O Brasil participou da guerra, então, ao lado dos aliados contra o eixo. A gente vai continuar falando sobre Segunda Guerra Mundial, não acabou não. Só que na nossa próxima aula, hoje a gente vai ficando por aqui, estude e a gente vai continuar esse assunto já na nossa próxima aula. Por hoje, a gente vai ficando por aqui, até a próxima aula.